Olá, sejam bem-vindos. Você está ouvindo o Game Talks. Para quem não conhece, o Game Talks é a. Peraí. Ué, não tá monitorando o áudio? Acho que vai dar certo. Vamos lá. Bom, bem-vindos. Vocês estão ouvindo o Aqui, Game Talks. Agora foi, agora foi. Will, deu certo. Vai dar certo. Acho que agora vai dar certo. deu certo. Tá, Bem-vindos. tá, Vocês aqui não tá estão. gravando não, né? Agora tá gravando, agora deu tudo certo. Boa. Então manda bala. Bem-vindos, vocês estão ouvindo o Game Talks, né? O Game Talks é um podcast que se presta a conversar com as pessoas que fazem parte do mercado de games, de alguma forma, né? Meu nome é Anderson Costa e você está ouvindo uma gravação que foi feita numa quinta-feira dessa semana e agora está disponível no seu podcast, no seu player preferido, no Spotify, no Deezer, na sua plataforma preferida, né? Toda semana um episódio novo e essa semana eu tô recebendo aqui o Victor Hugo, é mais conhecido como Buiu. Ele é gerente de projetos no Combat Club. Buiu, eu queria primeiro agradecer pela disponibilidade, pelo horário, por estar participando desse Opa, episódio nesse momento. E queria que você se apresentasse e explicasse para as pessoas o que é o Combat Club. então vamos lá. Como já foi apresentado aí, né? Meu nome é Buiu aí no meio gamer e eu sou gerente de projetos hoje do Combat Club, que é uma empresa de esportes e ela organiza diversos eventos, né? Com foco mais em fighting game, basicamente, e focado no Mortal Kombat 11, né? Alguns eventos de Street Fighter 5, entre outros. Muito Legal. legal. E, Buiu, se você conseguir falar pra gente assim, como que surgiu essa carreira na sua vida, né? Como é que o Buiu lá, o gamer de pequeno, evolui e vira um cara que trabalha no meio de esportes? Como toda pessoa, né, que começou nesse meio de esportes, primeira coisa precisa gostar e realmente amar os jogos, né? Você começa como uma criança jogando, com aproximadamente 20 e poucos anos, né? Eu comecei a gostar realmente de jogos de luta. Em 2013, eu comecei a virar jogador competitivo, comecei a viajar, comecei a ter o meu time, né, acompanhei o cenário e a partir de 2015 eu comecei a focar mais no projeto de organização de eventos. Aí o Combat Club foi formado mais ou menos nessa época e o Combat Club ele é justamente essa empresa que é pensada de forma diferente, né, de dentro para fora. Houve-se uma necessidade de se criar algo profissional, né, a necessidade de profissionalização da cena e a gente precisava realmente se apresentar para grandes empresas, grandes publishers. E o Combat Club surgiu dessa necessidade do mercado. E imagino que esse conhecimento de atleta, de competidor, é o que deixou você mais à vontade para essa evolução, para essa troca de carreira, certo? Com certeza. Na verdade, o que acontece muito no mercado, né, é as empresas fazerem um caminho inverso. Né? Você vê diversas produtoras de cinema, empresas que mexem em outros ramos e elas são contratadas e elas são responsáveis pela montagem dos eventos. E o Combat Club ele veio da comunidade, né? E a gente sabe como é que é importante a comunicação da comunidade do jogo em si com os organizadores, com as empresas que vão publicar realmente no caso, o circuito, né? Então, a gente trouxe essa proposta diferente, né? Esse formato de ser pessoas que jogaram, pessoas que amam e convivem com o jogo, fazendo essa profissionalização para as empresas, e não o caminho inverso, que seria empresas que não estão inseridas dentro da comunidade e fazendo esse trabalho, entende? Mas assim, a grande questão é necessária essa comunicação entre a comunidade e a publisher, né? E o Combat Club, ele justamente ele tá aqui para unir esses dois mundos e fazer os circuitos aí darem certo. E como é que você consegue conciliar essas duas coisas? Porque você também é caster, né? Você também transmite os jogos e você tem que conciliar tudo isso com organização também. Me parece uma pessoa que faz o fazedor de várias coisas num cara só, né? Como é que é conciliar isso tudo? Sim, é mais ou menos assim. Na verdade, é uma necessidade que surgiu, né? Inicialmente eu comecei como caster,
E surgiu justamente essa necessidade de você estar no meio organizacional, você como profissional dentro da área, você sabe mais ou menos como é que funcionam as coisas, né? As necessidades, os pontos que devem ser tocados. Então eu comecei a meio que organizar os meus próprios eventos, né? Eu comecei a fazer o casting e organizar. Só que aí foi se juntando um grupo de amigos, de pessoas que tinham o mesmo ideal, que tinham a mesma proposta de se profissionalizar, de começar a viver disso. E o Combat Club surgiu disso, né? O Fight Game hoje, ele demanda, para você fazer um League Ops bem feito, demanda muito conhecimento a respeito do jogo em si, né? Ele tem muito detalhe, muitas coisas peculiares, porque é uma modalidade individual, né? Acaba que você tem que realmente ter um trabalho muito maior do que o League Ops de esportes em equipe. Queria que você explicasse até esse conceito todo de operação de liga tal, porque a gente compara com outras transmissões que tem de outros estilos de jogos, como de MOBA, por exemplo, e a gente vê as próprias empresas organizando. E a sua estrutura é um pouco diferente. Parece que ela vai atrás desses jogos para poder operacionalizar campeonatos, é isso? Justamente. A gente trabalha com vários jogos, né, com foco no fighting game. E o que acontece hoje, o processo todo de criação da liga envolve a criação da identidade visual do evento, né? O treinamento dos profissionais para trabalhar no League Ops, né? O League Ops, para quem não sabe, é literalmente a organização mesmo das brackets, né? Do chaveamento dos jogadores. Então a gente utiliza programas próprios para isso, tem o próprio Smash.gg, o Battlefy, enfim, tem uma infinidade aí de ferramentas, e o League Ops, eles são preparados para lidar com isso, né? Para organizar os jogadores e muitas vezes até treinar a comunidade a se comportar no ambiente, seja ele online ou offline. E essa necessidade de treinamento dos jogadores, ela é muito importante, né? Principalmente nos tempos que nós estamos vivendo hoje. É um tempo mais com online muito forte, né? A questão da quarentena. É importante que as empresas que estão focadas em organização de evento, elas têm que treinar, literalmente, né? Eles têm que ensinar o jogador a reportar os seus resultados. E eventos de grande porte, eles têm que ter o self-report, que é basicamente os próprios jogadores ajudarem, né, na organização do evento, reportar os seus próprios resultados. E isso tudo faz parte da questão organizacional aí do evento. E claro que envolve também questão de transmissão, esse aí todo mundo já conhece, né? Você se organizar, você ter uma plataforma, um mestre, né? Um Stream Master, os casters, né? Aí entra uma outra parte da organização do evento. Legal. E como é que é fazer isso tudo, ir pra frente do microfone, fazer uma transmissão e ainda com a cabeça pensando em tudo que tá acontecendo ao redor? Me parece que a comunidade é um ingrediente super forte do que vocês fazem aí, uma galera muito unida. Mas Sim. imagino que a cabeça fica a milhão quando tá transmitindo lá o último jogo de uma final, por exemplo, e preocupado se tá tudo certo. Na verdade é uma. Aham. Na verdade é uma faca de dois gumes, né? Porque você, por um lado, você fica por dentro de tudo que está acontecendo, então você meio que tem um evento na mão, mas tem a questão negativa também que você às vezes acaba perdendo foco, né? Você acaba, em alguns eventos, né? Você acaba se perdendo, e a gente aos poucos a gente tá trabalhando, né, para acabar com isso. A gente ultimamente a gente tem uma equipe muito coesa. E basicamente hoje, os eventos que eu faço cast, eu não organizo, né? Mas não foi assim o tempo todo. Mas já foi assim. Legal. E como é que é esse trabalho com a comunidade? Como que se formou? O Combat Club veio da comunidade por conta do interesse em jogos de luta e organizar as coisas? Como que isso foi acontecendo até chegar no patamar que tem hoje? Basicamente, como eu tinha falado, a necessidade de se profissionalizar os eventos hoje de fighting game no Brasil, né? Lá fora a gente vê muito isso. Isso é uma característica, assim, inerente do fighting game, né? O fighting game, se você olhar as origens dele, a forma que ele surgiu, querendo ou não, o fighting game ele foi o primeiro esporte de todos, né? Antes da galera falar em lane, FPS, tiro, já existia a ficha de 25 centavos, já existia ali o fliperama, né? E o pessoal
já meio que disputava o direito de ficar com a ficha do outro, né? Então, a competitividade no fight game ela é natural. Então, a necessidade de entrar, de colocar essa característica natural do fighting game no esportes, né, nos moldes de hoje, é a nossa missão principal. Né? Então, você tem características da comunidade, né, cultural, e você meio que tem que trazer isso com muito cuidado para não se perder, né? Você tem que trabalhar sempre o seu público. Então, o público você não pode simplesmente tirar isso aqui e colocar no molde que você quiser. A gente tem que tomar muito cuidado na hora de trazer esse tipo de evento e colocar eles nos moldes do esportes atual aí que a gente trabalha, né, no Brasil. Então, essa é a nossa missão. A nossa missão é trabalhar o evento, trazer novos jogadores, mas manter também aquela questão cultural do fighting game. Legal. E como você diria que tá essa missão hoje em dia? Vocês estão bem perto? Ainda tem um longo caminho por aí? Não, acho que hoje a gente faz grandes evoluções, né? Recentemente, eu acho que ano passado, foi a primeira vez que o Prêmio Esportes começou a ter uma categoria própria do fighting game, né? Então a gente teve juiz, a gente teve jogadores. Isso mostra justamente essa passagem do fighting game para o esportes atual, né? Inclusive lá eu tive a oportunidade, né, de ser juiz também. Foi um evento muito legal, organizado pela Globo. Isso mostra que o fighting game tá chegando lá, tá crescendo. E o fighting game hoje, ele tem um valor especial, porque ele tem uma característica que poucos jogos têm, né? Que ele tem a capacidade de ser muito bem recebido por um público extremamente rotativo. Então a gente já viu isso na Game XP 2018, na própria BGS, né, em 2019 agora, com a final da Pro Competition. Então, Uhum. assim, as pessoas que não entendem do jogo, o fighting game ele é muito fácil de se compreender. Então, você colocar ele nesse tipo de evento, em eventos rotativos, acaba dando um resultado muito bom. Isso acaba aí agregando não só para a publisher, mas como a comunidade também, né? Legal. E como é que é o cenário hoje? Tem atletas brasileiros? Até pra quem não tem conhecimento do cenário de fighting game, como é que é o cenário hoje? Tem os brasileiros têm destaque? Vão bem em quais jogos, por exemplo? Na verdade, a necessidade de investimento direto, o investimento hoje no fighting game ainda é muito tímido, né? A gente tem Tá. circuitos oficiais, né? O maior deles certamente é a Pro Competition de MK11, temos também o Street Fighter V, né, pela Capcom. Mas realmente o fighting game eu acho que ele ainda está caminhando para chegar nos patamares de outros esportes, mas ele está caminhando para o sentido certo, né? O Combat Club ele representa isso, ele representa essa necessidade de inserção do fighting game nesse meio, não só em questão de organização, mas também em questão dos jogadores, a questão do patrocínio é bem difícil ainda. E a gente sabe que a gente não pode reclamar, né? A roda do capitalismo ela funciona de um jeito só e não adianta a gente militar a respeito disso. O que a gente tem que fazer é o trabalho de base, é você trabalhar deixar o fight game realmente popular e a partir daí eu acho que as coisas elas vão começar a acontecer naturalmente, né? Os patrocínios das empresas vão começar a chegar como eles estão chegando agora. A gente percebe isso de 2015 até 2020. O crescimento é visível, né? É um crescimento incrível. O fighting game hoje ele está em crescimento, mas ainda falta muito ainda para a gente crescer e chegar nos patamares que os outros jogos estão. Legal. E como é que é o teu dia a dia organizando esse tipo de campeonato? Conversas o tempo inteiro com outras pessoas, liderando a equipe? É um gerente de projeto? É uma pessoa que fica ligando para todo mundo? É a pessoa que fica preenchendo dados na planilha com as tabelas? Fala um pouco desse dia a dia seu. Uhum. A gente trabalha praticamente full time, né? Então a gente trabalha num horário comercial mesmo. Então o que que acontece? A gente tem uma equipe, então a gente separa as equipes por categorias de jogos. Hoje o Combat Club ele trabalha não só com fight games, mas trabalha também com outros tipos de jogos, né? Card games, FPS. Mas o nosso foco realmente é o fighting game, é a profissionalização das pessoas para gerar campeonatos. Então a gente organiza através de programas de organizacionais tipo Trello, né, entre outros. A gente monta a equipe, a gente separa os profissionais de acordo com as capacidades. Então a gente tem casters, a
A gente tem pessoas de League Ops, pessoas que são treinadas para operar OBS ou VMix, né? Ou qualquer outro tipo de programa. E a partir daí, a gente, com esse cartel, né, com esse número de pessoas, a gente começa a equipes para determinados projetos. Então, o projeto começa desde a criação do Media Kit, né, para você criar o seu PDF para apresentar aos patrocinadores, da criação da identidade visual, até a própria organização, a criação do evento nos sites especializados. E depois a gente faz a transmissão do evento, a gente trabalha as marcas que aceitaram trabalhar com a gente. E o projeto é basicamente isso, do início ao fim, né? A gente pega do início, da criação do PDF, até a entrega final da transmissão. Legal. Eu entrevistei o Savage, o locutor de CSGO, né, brasileiro, e a gente tava conversando off depois da entrevista e perguntei pra ele como é que tá pra ele a situação durante a quarentena, né? Foi logo quando a gente começou a quarentena no Brasil e ele falou uma coisa que a gente ficou rindo muito. Falou, cara, nós somos gamers, nós já estamos prontos pra isso. E aí a gente ficou... Com certeza. A gente ficou conversando sobre, e aí o que me leva a perguntar como é que essa rotina, não só a sua, mas do Combat Club mudou com a questão do isolamento social. O Combat Club ele nasceu online, então essa quarentena ela acabou favorecendo de alguma forma o Combat Club, porque a gente começou online e começou depois a trabalhar eventos presenciais, né, que é a montagem, que é realmente outro mundo, né, do esportes aí, mas o nosso know-how começou realmente em eventos online e a quarentena realmente trabalha isso, né. Você falou um ponto muito interessante, porque assim, o game ele já nasceu na quarentena, né? Ele gosta da quarentena. É a vida normal da gente. Mas os eventos online, eles estão crescendo, né? Tanto em demanda, isso eu falo de experiência própria, a gente percebe os números, tanto de telespectadores como pessoas se inscrevendo nos eventos online. Isso acaba gerando oportunidades também para trabalhar com outras empresas. E a quarentena, a gente tem que trabalhar o que tá tendo, né? Os eventos presenciais realmente eles estão... já estava tendo... Eu acredito que eu sinto, né? Que os eventos presenciais, eles são fixos, né? Mas os eventos online, pela facilidade que você tem de operá-los, eu acho que eles têm um futuro muito bom. E a quarentena apenas acelerou essa tendência que eu acredito, tá? A minha opinião, que vai acontecer no esporte. É você operar eventos num custo extremamente bom em custo-benefício e com a entrega legal aí para o seu publisher ou para sua empresa aí. Legal. E quando eu falo de jogo de luta, eu acompanho algumas transmissões e vejo como é super importante os jogadores estarem sem problema de conexão, em perfeito sync, né, com o jogo, porque são reações muito rápidas, qualquer botão falho, o cara pode perder um golpe e ser prejudicado. Como é que vocês estão tentando, como é que vocês conseguem, ou pelo menos tentam garantir isso dentro de uma competição totalmente remota? Na verdade, quando você fala fighting game, ele inclui vários jogos, né? Então, cada jogo hoje de um fighting game, ele tem as suas características, ele tem o seu netcode e ele tem a sua comunidade, né? A forma que eles reagem. Então, é um caldeirão de coisas. Então, por isso que é a importância de você ter uma empresa que entenda do jogo, né? Que tem detalhes, igual você falou, a questão de conectividade. O exemplo, realmente, o Injustice 2, ele tem problemas de portas de conectividade. Então, o usuário ele tem que abrir as portas para ter 100% de conectividade. Isso é uma característica que eu estou dando um exemplo de um tipo de jogo. Então, tem vários tipos de jogos que têm características próprias e tem o próprio netcode. E a questão que você falou a respeito aí das reações, essa é uma grande discussão que tem hoje no mercado, uma grande discussão na comunidade, que o online e o offline ele é completamente diferente, né? Diferente de outros jogos que você consegue ter um nível de competitividade muito bom, seja online ou offline. No fighting game é muito diferente isso aí. Mas os jogos, eles estão evoluindo para um netcode melhor, né? A questão do netcode de rollback, que é uma tecnologia nova. Então a gente tem que estar preparado para isso. E a questão da comunidade,
realmente existe comunidades que são mais difíceis de trabalhar do que outras, né? São comunidades que têm uma própria, ou como é que eu posso falar? Uma personalidade diferente, né? A forma que você lida com elas, você tem que lidar de forma diferente. São características que o organizador de evento ele tem que estar preparado para isso, né? A questão de como o jogador ele interage naquele mundo online, naquele mundo de self-report, e cada jogo tem sua característica, e as pessoas que jogam aquele jogo, elas são diferentes. Legal. E você estava falando de apoio das empresas. Como foi a resposta até então, até o final do ano passado e agora também? Se vocês estão organizando campeonatos novos, pensando nos próximos meses? Na verdade, quando começou esse negócio de quarentena, eu tinha até falado com o pessoal, falando, não, como é que vai ser, né? Eu acho que todo mundo pensou isso, né? A incerteza do mercado, muita coisa acontecendo, e as coisas, ultimamente, elas acontecem muito rápidas. Então, em questão de uma semana, de um dia, a gente tem um cancelamento, um evento deixa de acontecer. A própria questão da pandemia também, a gente fica sempre atento a notícias que podem afetar o mercado. Então a gente teve esse momento de incerteza, mas o mercado ele não acaba, né? O mercado de game é um mercado muito bom, é um mercado muito grande. E cabe ao organizador ele se adequar e entregar as necessidades do momento. Então eu acredito que se você realmente trabalhar esse mundo do online, esse mundo de organizacional das comunidades, e principalmente trabalhar o jogo certo, com netcode que funciona, eu acho que existe sim grandes oportunidades de empresas, de alcance também. Eu acho que o Fight Game ele se enquadra bem nisso. Legal. Vou confessar uma coisa, né? Um dos primeiros contatos que eu tive com videogame que me despertou muita atenção foi quando eu bem moleque, 8 9 anos, entrei num bar e tinha um fliperama e tinha o Street Fighter 2 ali. Aquilo, assim, Todo bugou, mundo, né? bugou meu cérebro de um jeito, assim. Porque é diferente do Atari que eu tinha em casa, né? Era um jogo super bonito, com música e uma pessoa contra a outra e aquela competitividade. Eu fiquei, cara, assim, É, Street Fighter é um dos meus jogos preferidos até hoje. Né? E pensar que esse tipo de jogo que eu conheci lá moleque virou um cenário competitivo hoje, com milhares de pessoas competindo ao redor do mundo e aqui no Brasil, me deixa assim, caramba, que loucura, né? O Anderson de 8 anos piraria se soubesse o que aconteceria no futuro. E foi assim pra você também, assim, os jogos de lutas são uma paixão e por isso esse envolvimento tão forte, foi uma coisa de você foi aproveitando o momento. Como é a sua relação com esses jogos dos quais você faz tanto parte hoje? Anderson, eu sou igual você, igual muita gente da nossa geração, né? Os Triple A's da época, né? Os Sim. grandes títulos, todos eram fighting games, né? Street Fighter, Mortal Kombat, eram os jogos do momento, não eram o League of Legends ou, como diz outro, o Call of Duty da época, né? Todo mundo queria ir pro fliperama, gastar o troco ali do pão, né? Gastar o troco ali da mãe, sair correndo pro fliperama. Sim. Isso era normal. E isso reflete a nossa geração, né? E esse é um dos grandes problemas e desafios também do Fight Game. Eu, como organizador, a gente percebe a faixa etária das pessoas, né? Então, os jogadores, eles têm a nossa idade, né? 30 e pouco, 35, geralmente um ali já tem ali uma família, então, assim, é muito difícil e a gente sabe que o ser humano, ele é feito de fases. E é muito importante para você trabalhar um título, você trabalha a renovação, né? E o mercado mudou, então tem muita coisa nova, muito título, a gente tem muita opção. E o grande problema, né, o grande desafio do fighting game hoje é você renovar a sua cena, é você trabalhar novos jogadores, trabalhar o interesse das pessoas mais novas. E alguns fighting games conseguem fazer isso muito bem. É o caso dos jogos da NetherRealm, né? Que é no caso da Warner, o Injustice 2, o Mortal Kombat. São fighting games que conseguem fazer uma renovação interessante, estão investindo nisso, trabalhando num público novo, e eu acho isso muito importante, porque isso é o futuro, né? Porque querendo ou não, se você envelhecer a sua player base e você não se preocupar em trazer pessoas novas, a gente sabe que a vida da gente é um ciclo, né, Anderson? Então ela começa, você começa a ter família,
E começa, né? Começa a vir uns problemas, vem um boleto, e competir, a gente sabe, e competir exige tempo, exige dedicação, e aí é outra fase. Eu queria que você comentasse um pouco pro público do Game Talks sobre então esses atletas que estão se destacando aqui no Brasil, né, de fighting games, de Injustice, Mortal Kombat, enfim, que já conquistaram coisas legais ou que já foram lá pra fora disputar campeonatos. A gente tem vários jogadores hoje, principalmente Street Fighter V, que é um jogo muito forte na nossa comunidade, né? A gente tem o Zenith, que foi o campeão, né? Foi o atleta do ano passado, então ele foi nosso representante na Capcom Cup, vencedor também da etapa Latam. E a gente também tem o Dark, o Killer Shinnok certamente é um dos grandes nomes, aí já é outro jogo, né? Outro título. O Killer Shinnok, ele é jogador da Warner, então ele joga Injustice 2, Mortal Kombat, tem o próprio Conqueror também, que é o campeão latino do ano passado, e todos eles têm essa característica de fazer um projeto de criação de conteúdo paralelo, que é muito importante, né? A gente sempre fala, o jogador, ele tem um papel muito importante, porque ele inspira as pessoas a jogar. Então, todo pro player, não só para ele, né? Tem aquela importância também do retorno para ele, mas a importância para a cena, a importância para o cenário competitivo do jogador pro player ser criador de conteúdo, incentivar, ensinar as pessoas a gostar realmente do jogo na forma competitiva. A gente sabe que existe o casual e existe o competitivo. Então, o pro player, ele é a porta de entrada para essas pessoas que querem entrar no meio competitivo do fighting game. Com certeza. É verdade, né? E isso explodiu agora, né? Nesse momento que a gente tá vivendo, né? Audiências explodindo, canais e esportes e jogos que não já tinham uma transmissão muito alta, agora estão tendo picos de público. Como é que você tá vendo essa questão? Me parece que o interesse realmente quadruplicou nesse momento, e muito pelo momento que a gente está vivendo também, né? Acho que as pessoas estão mais ligadas em jogos, é um efeito de distração bem alto que proporciona também. Mas me parece que agora é uma indústria que ela tá passando, assim, ao lado de tudo que a gente está vivendo em termos de crise, né? E não. É. Se tratando de audiência, eu acho que a gente tá num momento de todo mundo tá olhando para isso de uma outra forma, né? Na verdade, o consumo, né, de conteúdos da internet, ele aumentou, né, automaticamente, era uma coisa natural, né? E o caso que você falou, esportes, né, o conteúdo de consumo focado em conteúdos de campeonatos, ele aumenta junto. Então, assim, a demanda vai aumentar. Então, cabe a nós criar o interesse das pessoas que estão chegando agora. A gente tem muita gente que está começando a acompanhar agora, que é justamente reflexos da quarentena. Então, a pessoa, em situações normal de vida, ela prefere, sei lá, ir para um bar, jogar uma sinuca. Então, a necessidade de ficar em casa consumindo aquele conteúdo online, ele meio que forçou várias pessoas a entrar nesse meio. Então, cabe a gente trabalhar isso. E outro detalhe importante também, que não tem muito a ver com o assunto, é como a criação de conteúdo competitivo mudou, né? Como é uma coisa muito nova, as pessoas achavam realmente que isso tinha que partir de uma profissionalização muito alta, né? Seguir os padrões do esporte normal. E hoje em dia as pessoas já descobriram que não é esse o caminho, né? A gente tem que trabalhar muito com a questão do entretenimento, de fazer uma coisa mais leve, uma coisa que as pessoas consumam mais leve, né? Uma coisa mais, mais leve mesmo, mais engraçada. Não diria engraçada, né? Seria. Como é que eu posso falar a palavra? Me fugiu aqui. Bem humorado, vamos dizer assim, né? Mais displicente, entendeu? Eu acho que essa veia do conteúdo, eu acho que no esportes, eu acho que ela funciona muito bem, você sabendo trabalhar com o equilíbrio, né? Legal. Quando eu conversei com o Savage também há um tempo atrás, perguntei um pouco sobre se ele se espelhava em algum locutor de esporte tradicional ou comentarista que ajudasse ele no trabalho do dia a dia. Você se espelha em alguém, seja de esportes ou do esporte tradicional, para poder fazer o trabalho que você faz? E quem seria essa pessoa? Eu certamente vou assistir muito CSGO com o Octávio Neto. Olha só, eu nem conhecia CSGO. E o formato que ele utilizou
justamente são coisas que eu utilizo hoje, né? Que são você trabalhar a cultura do jogo, colocar aquilo ali no seu cast, na sua narração, e as pessoas meio que começam a querer participar daquilo. As pessoas querem viver com aquilo, né? É o conceito do meme hoje no Brasil, do mundo, né? É você criar um ambiente, você criar jargões e você trabalhar muito bem, principalmente a cultura das pessoas que você está trabalhando. No caso do fighting game, a gente tem muita alusão a fliperama, a ficha. Então a gente trabalha isso, coloca dentro do cast, e o Octávio Neto ele fazia muito bem isso aí. Né? Então eu acho que eu peguei muito isso dele. Existem outros narradores, tipo o Murilo Show, que são pessoas que, sim, a gente vê no mercado que tem uma aceitação boa, né? Claro que a gente não vai conseguir agradar todo mundo, existem pessoas que não gostam nesse estilo de narração, desse estilo de casting, mas no final das contas é um resultado que é uma forma de fazer casting que agrada muita gente. E eu tenho essa característica, né? Eu tenho essa personalidade meio zoeira, então eu coloco um pouquinho disso. E casting, na verdade, é isso, né? Você colocar um pouquinho de você naquilo que você está fazendo, e a partir dali, quando as pessoas gostarem da sua personalidade, as pessoas vão começar a gostar de tudo que você fizer. Legal. Tem algum campeonato, algum jogo, alguma final marcante na sua carreira de caster? Ou mesmo do próprio Combat Club que você identifica e fala, caramba, isso que a gente fez aqui foi sensacional, foi um marco? Eu acredito que são dois. Você falou a respeito. É porque são duas pessoas, né? Tem o Buiu Exato. organizador e tem o Buiu Cast, né? Então vamos lá. O Buiu organizador, eu acredito que foi a Liga Latina do ano passado. Foi um evento referência de esportes mesmo. A gente organizou. Foi o primeiro, o grande evento que a gente fez. E foi um super sucesso, deu tudo certo. E se mostrou realmente a capacidade da cena, né? Você conhecer os jogadores pessoalmente, você ter o conhecimento do jogo e você trazer isso como agregar no projeto inteiro para as montadoras, para as pessoas que estão ali trabalhando, que elas entendem da câmera, elas entendem do microfone, mas elas não entendem do jogo, não entendem da comunidade. Então você fazer esse choque, né, de conhecimentos foi uma experiência muito boa para a gente aprendeu muito e foi para mim um grande case de sucesso assim do Combat Club. E a respeito do cast, com certeza foi a Game XP de 2018, que a gente colocou lá 9 mil pessoas assistindo. E vou te falar, hein, foi o dia mais feliz da minha vida, com certeza. Isso aí eu falo assim, direto, tá? É muito bom, é muito gratificante você fazer casting pra plateia, né? A emoção que as pessoas transferem pra você, as pessoas interagindo ao que você fala, é impagável. Eu falo até com a minha esposa, se pudesse pagar, eu faria, com certeza. Eu faria de novo. Sensacional. Bom, pra gente concluir, geralmente eu pergunto pro entrevistado o que as pessoas que querem se inspirar na sua carreira que você tem hoje podem fazer para poder fazer o mesmo, que caminhos podem seguir, que referências podem tomar. Mas eu queria também somar com outra pergunta. Quem joga hoje e quer participar dessa comunidade também, como pode fazer? Se quer agora tá jogando bastante e se acha bom até suficiente para virar um pro player de fighting game, por exemplo? Duas perguntas em uma aí. Vamos lá, a respeito das pessoas que querem entrar, né? O Combat Club mesmo, ele faz vários eventos com inscrição gratuita. Na verdade, 99% dos eventos do Combat Club, eles são de inscrição gratuita, né? Então a gente tem esse foco, são eventos online, então qualquer pessoa pode participar. E é muito importante que a gente deixe claro que você competir de um evento, você não compete para ganhar, né? Se fosse assim, uma pessoa só ia se inscrever e só ele ia ganhar, né? A gente trabalha muito a mente de comunidade, então você vai se inscrever, você vai aprender a respeito do jogo, você vai conhecer pessoas novas, fazer novas amizades, e o fighting game, né? A comunidade fighting game é isso, né? É você fazer novos amigos, você ter uma paixão em comum que é o jogo, e a partir dali você cresce não só dentro do jogo, mas como pessoa também, no seu ciclo social, e claro, se divertir matando um amiguinho, né? Que não tem coisa melhor que isso. Tá aí, vindo do especialista, E não qual que tem foi a outra como pergunta? negar. E a outra lembrei.
A outra pergunta era sobre a sua carreira, a né? respeito do cast, né? Isso, quem quer se espelhar na sua carreira, o que referências pode seguir, o que pode fazer. Esse é um assunto muito delicado, né? Muita gente tem a receita do bolo. O que você tem que fazer para ser bom caster, para ser bom narrador, bom comentarista? E a grande verdade é que não existe receita do bolo para isso, né? Existe o que dá certo e o que não dá certo. Existe a forma que a pessoa vai aceitar o seu trabalho. Então, o que eu falo para as pessoas é: achem o seu estilo, coloque um pouquinho de você no seu trabalho, sem copiar, né? A gente sabe que a gente vai ter referências, né? Mas existem pessoas que pegam o sucesso da outra e tentam aplicar de forma igual, né? Tipo, copia, mas não faz igual, né? Mas basicamente é isso, né? Você colocar um pouquinho de você, da sua personalidade ali. Claro que você vai fazer alguns ajustes, mas principalmente é você escutar os feedbacks, saber filtrar os haters das pessoas que realmente querem que você cresça, muito importante. E você também, como caster, eu acho muito importante você compreender para quem você está fazendo aquele cast no caso, né? Então, assim, existe vários eventos para várias pessoas. Então, a gente tem, vamos supor, um evento dentro de um stand na BGS. Então, você vai trabalhar um público rotativo imenso. Então, você vai ter lá, né, uma mãe carregando uma criança de 7 anos. E você tem que se preocupar com isso, né? Para quem está escutando o seu trabalho, o seu casting. E também a gente vai ter eventos competitivos onde a audiência entende muito do jogo, então você pode utilizar termos técnicos também. Então cabe ao caster compreender o público-alvo dele e a partir dali fazer o trabalho dele. E claro, fazer tudo com muito amor. Seja para 10, 20 ou 5 milhões de pessoas. Você tem que estar muito afim de fazer aquilo. Você tem que se entregar, porque isso as pessoas percebem, né? A índole, índole não, desculpa. Nossa, onde que eu tirei isso, gente? A animação da pessoa, né? Quão afim a pessoa tá de fazer aquele trabalho. Então essa que é a dica que eu dou pro pessoal. Sensacional. Bom, Buiu, hora do jabá. Onde as pessoas acompanham o trabalho do Combat Club, o seu trabalho, podem assistir os próximos campeonatos. Opa, então vamos lá. Jabá, hein? Isso é bom, hein? Opa. Siga então o Combat Club, tá? No Twitter, no Instagram, no Facebook. Pode digitar lá Combat Club, tudo com K, tá? Não tem segredo, para todas as redes sociais. E para quem quiser me acompanhar, @BuiuFGC, tá? No Twitter. E vamos nessa, a gente tá sempre aberto para vocês aí que querem participar de eventos. Lembrando que os eventos do Combat Club, eles são gratuitos à entrada. E toda semana a gente tem aí muitos eventos. A gente tem evento de card game, evento de Valorant agora, eventos de fighting game, claro, né? A gente tem o King of Fighters, Mortal Kombat. E é isso. E claro, também os eventos oficiais também dos canais, né? No caso da Warner, da Capcom. Legal. Queria agradecer muito, Buiu, a tua presença aqui, de verdade. Desejar boa sorte aí nas próximas empreitadas dos campeonatos. Que tenha muita audiência, que tenha sempre muita gente vendo. E brigadão por ter essa disponibilidade de bater um papo aqui com a gente hoje. Pô, um prazer, cara. Queria agradecer a você, ao pessoal da Ciuc, sempre um parceiro, né? Pra quem não sabe, a gente trabalhou algumas vezes e eu tô muito feliz de criar esse conteúdo com vocês e as portas estão abertas, né? Você pode me chamar, você pode chamar qualquer tipo de parceria com o Combat Club, a gente tá sempre trabalhando aí junto. Pode ter certeza, tá? Muito obrigado aí. Valeu. A todos que ouviram ou a todos que assistiram, valeu. Até o próximo episódio com mais um Game Talks na semana que vem. Valeu!